Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a todos que são inscritos no meu canal no YouTube. Eu fiquei alguns dias sem gravar vídeos, mas agora, conforme a direção do Espírito de Deus, eu vou estar gravando este vídeo. E esse vídeo vai estar... A paz do Senhor, irmão Gé. Deus abençoe, Gé. Deus deu vitória aí para nosso irmão Gé. Ele esteve também passando por um problema difícil, mas Jesus deu vitória, né, Gé? E restaurou a sua saúde. Deus tem te abençoado. E que Jesus continue te abençoando e te dando graças, te dando saúde. Então, esse vídeo vai estar aqui disponível no meu canal no YouTube. E você que não é inscrito no meu canal, eu peço a sua ajuda para se inscrever no meu canal no YouTube. E o título deste assunto é: qual a relação do dia 7º com o arrebatamento da igreja? É sobre esse assunto que eu quero falar, se Jesus me der graça nessa oportunidade. Então nós vamos ler aqui um versículo no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. E Deus, havendo completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Então aqui está escrito que no 7º dia Deus descansou. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. E Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Quer dizer que Deus, ele nunca parou de trabalhar. Então esse descanso que diz aqui, significa que Deus cessou aquela obra. Deus terminou a criação dos céus e da terra e todo o seu exército. Deus terminou a obra. Está escrito aqui em uma explicação aqui, ó. Deus não descansou porque ele estava... Deus não descansou porque ele estava fatigado, mas sim porque sua obra foi concluída com satisfação. Porque Deus nunca se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 28 e versículo 29. Lá no profeta Isaías está escrito que Deus não se afadiga e nem se cansa. Deus é Espírito. O verbo traduzido como descansou, que no hebraico significa Shabá, que é descanso, designa período de descanso semanal, o 7º dia. Muitos afirmam que o objetivo do Shabá é a adoração, mas este não é o caso em Gênesis. Ao abençoar o 7º dia e descansar de sua obra, Deus demonstrou que estava satisfeito com tudo que havia feito. Então, a primeira menção do 7º dia significa que o Senhor terminou, concluiu a sua obra.
E aí está escrito aqui que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. A palavra santificar significa separar, separar. Então, Deus, quando instituiu a lei para o povo de Israel e entregou a lei através de Moisés, nos 10 mandamentos está escrito para o povo de Israel guardar a lei, guardar o sábado como uma lei. Só que essa lei dada para o povo de Israel sobre a guarda do sábado era para Israel trabalhar 6 dias e no 7º dia, que era o sábado, era para Israel descansar do trabalho físico e adorar a Deus, oferecer um culto a Deus. E aí Israel, eles fracassaram com essa lei, com esse mandamento. Aí chegou nos dias de Jesus, eu vou ler aqui alguns versículos, os fariseus, eles haviam interpretado esse dia de sábado de uma maneira errada. Vou ler algumas referências bíblicas que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 2, 5 e 8. Vendo isto, os fariseus lhe disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Jesus, porém, disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas aos sacerdotes? Ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eis que vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, e o versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui Jesus, ele mostra para os fariseus a verdadeira interpretação do sábado. E a questão de Marcos, capítulo 2, versículo 27, Jesus ele deixa um pouco mais claro essa questão do sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então os fariseus, eles estavam interpretando errado a questão do sábado. Eles estavam fazendo do sábado um sacrifício para os homens, para as pessoas. Aí Jesus vem e diz que o sábado foi feito por causa do homem, para o homem descansar e adorar a Deus, e não o homem por causa do sábado. O dia do sábado era e sempre será o 7º dia da semana. Deus descansou no 7º dia, após 6 dias de criação. Gênesis 2, versículo 2. Deus não ordenou que o homem guardasse o sábado naquele tempo, embora tenha estabelecido o princípio a ser seguido, um dia de descanso em cada 7. Isto é, em cada 7 dias, um dia de descanso. A nação de Israel recebeu a ordem de guardar o sábado quando os 10 mandamentos foram dados. Êxodo 20, versículo 8 a versículo 11. Os 10 mandamentos está no capítulo 20, desde o versículo 1 até o versículo 17 do livro de Êxodo.
A lei do sábado era diferente dos outros 9 mandamentos. Era uma lei cerimonial, enquanto os outros eram princípios morais. A única razão que tornava errado trabalhar no sábado era porque Deus assim o disse. Então os outros mandamentos tinham a ver com coisas que eram intrinsecamente erradas. A proibição contra o serviço no sábado nunca teve o objetivo de se aplicar ao serviço de Deus. Mateus 12, versículo 5, o versículo que eu li, eu vou ler de novo. Mateus 12, versículo 5, diz assim: Ou não leste na lei, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Obras de necessidade, Mateus 12, versículo 3 a 4. Ou obras de misericórdia, Mateus 12, versículo 11 e 12. Dos 10 mandamentos, 9 são repetidos no Novo Testamento, não como leis, mas como instruções para os cristãos viverem sobre a graça. O único mandamento que os cristãos nunca foram instruídos a guardar é o do sábado. Pelo contrário, Paulo ensina que o cristão não pode ser condenado por falhar em guardar o sábado. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou do sábado. Quer dizer, as festas que Paulo está falando aqui, é as festas que era ordenada ao povo de Israel. Por causa de cristão, de pessoas gentias que se convertiam ao cristianismo, então alguns judeus queriam que os gentios, além de se converter, além de aceitar a Jesus como Salvador, alguns judeus queriam que os gentios também guardassem essas festas, praticassem essas festas, que os israelitas praticavam. Então Paulo fala aqui: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou do sábado. Então, aqui está uma parte da explicação do sábado. Agora, nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 4. O escritor aos Hebreus, ele explica para nós, ele nos dá uma interpretação a respeito desse dia sétimo, que é o sábado. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 4. Porque em certo lugar assim disse, sobre o sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E de novo, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Portanto, já que resta entrarem alguns no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, determinara outra vez um certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, como antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois,
por entrar nesse descanso, para que ninguém caia seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando aqui, que aquele dia sétimo, ou aquele sábado da criação, aponta para o dia de descanso, aponta para a eternidade. A eternidade. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele tem o descanso emocional, descanso psicológico, descanso espiritual. Jesus tem esse descanso para nós. Então aquele sábado, aquele dia sétimo, aponta para o descanso eterno. Então o descanso eterno só recebemos em Jesus. Se alguém entrega a sua vida a Jesus, recebe a salvação de Jesus, esse vai entrar no descanso. Agora, eu disse no título sobre a relação do dia sétimo com o arrebatamento da igreja. O que tem a ver o dia sétimo com o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que Deus criou, durante os 6 dias, Deus criou os céus, a terra, o homem, os animais e as plantas. E o mar fez a separação entre as águas e a separação entre a terra seca. E está escrito a respeito dos 6 dias, está escrito assim, Gênesis capítulo 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e noite treva, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, e Deus chamou o céu ao firmamento, e houve tarde e houve manhã, o segundo dia. Versículo 19, está escrito assim, versículo 13 está escrito assim, e houve tarde e houve manhã, o terceiro dia. Versículo 19 diz, e houve tarde e houve manhã, o quarto dia. Versículo 23, e houve tarde e houve manhã, o quinto dia. Agora versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e houve manhã, o sexto dia. A Bíblia, as passagens bíblicas, existem alguns detalhes em alguns versículos que, se forem observados, nos dá um entendimento muito grande da palavra de Deus. Às vezes a falta de observação nesses detalhes é que muda, é que dificulta uma interpretação bíblica. Por exemplo, os 6 dias está escrito que houve tarde e houve manhã. Com relação ao sétimo dia, está escrito assim, havendo Deus completado ao sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Aqui, com relação ao dia sétimo, ou ao sábado, não está escrito foi a tarde e amanhã. Não está escrito isso. Então, além do descanso eterno que esse sábado representa, este dia sétimo também aponta para os 7.000 anos de história da humanidade. De Adão até nós, estamos vivendo 6.000 anos
da história da humanidade. Jamais devemos contrariar a paz do Senhor. Presbítero Murilo, Deus abençoe, Murilo. Presbítero Murilo, Deus abençoe, no nome de Jesus. Então, nós ouvimos sempre dizer que a ciência, os homens aí que estudam arqueologia, eles explicam que eles encontram ossos de dinossauro de milhões e milhões de anos. Isso, de forma alguma, contradiz a palavra de Deus. Jamais. Desde os dias de Adão até nós, há mais ou menos 6.000 anos de história da humanidade. Então, o fato deles encontrarem ossos de dinossauro que existem há milhões de anos, isso é do versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1, versículo 2 para trás. Nesse tempo não pertence a nós. Mas do versículo 2 de Gênesis, a partir do momento quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou se movimentava sobre as águas, e aí Deus começa então a restauração da terra, a partir dessa data, nós temos 6.000 anos de história. Então, completando os 6 dias de criação, equivalem aos 6.000 anos da humanidade. Isto é, de Adão até o dilúvio, 2.000 anos. Do dilúvio até Cristo, mais 2.000 anos. São 4.000 anos. E de Cristo até nós, mais 2.000 anos. Que dá um total de 6.000 anos de homens sobre a terra. 6.000 anos. Que equivalem aos 6 dias da criação. E o sétimo dia? O sétimo dia, se cada dia equivale a 1.000 anos, o sétimo dia equivale ao milênio, que será o reinado de Cristo na terra. Aí nós, todo aquele que ensina sobre a escatologia bíblica, ensina que o milênio vai ser após a grande tribulação. Então, se nós já vivemos 6.000 anos de história da humanidade, mais 1.000 do milênio, equivale a 7.000 anos. Quer dizer, então, que nós estamos muito próximos, estamos vivendo o tempo da igreja ser arrebatada. Esta é uma grande verdade. Estamos vivendo os momentos em que a igreja vai ser arrebatada. Eu não estou aqui dizendo nem dia e nem hora. Jesus, se eu dissesse isso, eu estaria completamente falando uma grande heresia, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora do arrebatamento. Mas pelos acontecimentos e por essa contagem, podemos deduzir, podemos entender, pelos 6 dias da criação, mais o sétimo, e o sétimo dia aponta para o dia de descanso. Então o sétimo dia equivale ao milênio, que é o reinado de Cristo, os 1.000 anos em que Cristo vai reinar na terra. Então nós já vivemos 6.000 anos. Então a qualquer momento, Jesus vai tirar a sua igreja da terra, para que aconteça os 7 anos de grande tribulação, e aí venha o período do milênio, que é os 1.000 anos, para completar os 7 dias da criação. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa palavra, pode deixar o seu comentário, tanto aqui no vídeo do Facebook, ou no YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube. Pode deixar, fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, ou no Facebook, ou no YouTube. E na medida do possível estarei respondendo. Então fica aqui essa palavra
os 6 dias da criação equivale aos 6.000 anos de história da humanidade. E o 7º dia equivale ao milênio, que é 1.000 anos de Cristo, que Cristo vai reinar na terra. Então estamos já, a qualquer momento a igreja sai da terra. A qualquer momento. Se você não entregou sua vida a Cristo, aproveita a oportunidade e entrega a tua vida a Cristo. Aceita, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. O número 7 na Bíblia tem um grande significado. Um grande significado. Principalmente nos livros do Apocalipse. No livro do Apocalipse fala muito sobre 7 bem-aventuranças, sobre as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças. Desde o livro de Gênesis, no livro de Josué, o povo rodeou a cidade, deu 7 voltas, durante 7 dias deram 7 voltas em torno da cidade. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Então há um grande significado em torno do número 7 na Bíblia. Fica aqui essa palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Se você concorda com o vídeo, deixe seu like no YouTube. Se você não concorda, deixe ali a sua crítica, se você assim desejar fazer. Deus abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, que Deus te abençoe. Você se inscreva ali no meu canal para se ajudar. Tem vários vídeos ali sobre o Apocalipse. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Agradeço a sua atenção, agradeço de coração a sua atenção aí. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.